Então, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 5, diz assim: Disseram então os apóstolos ao Senhor: Acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: Se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: Desraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentando, e voltando ele do campo lhe diga: Chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: Prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido. Depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças a tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Somente até aqui, oremos. Amado e poderoso Deus, nós te engrandecemos. Muito obrigado pelos louvores aqui entoados, mas eu te peço, Senhor, que neste momento não seja eu falando, mas que seja a tua palavra, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Que a tua palavra possa rasgar os nossos corações e que nós possamos guardar a tua palavra para não pecarmos contra ti. Senhor, eu te peço que a semente que for semeada essa noite produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E nós repreendemos toda seta maligna que veio para atrapalhar o livre curso da tua palavra. E fica conosco, ó Senhor, esta noite, e que teu nome seja glorificado mais uma vez, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Irmãos, quantas vezes a gente, diante de uma dificuldade, de uma adversidade grande, nós dizemos: minha fé é pequena para enfrentar essa situação, eu tenho pouca fé. Nós pedimos até ajuda em oração, me ajuda em oração, porque achamos que a nossa fé é pouca. Assim estavam os discípulos com Jesus, e eles fizeram um pedido para Jesus: Jesus, acrescenta-nos a fé, aumenta a nossa fé. Nós queremos ter mais fé para fazer mais para ti, fazer mais, trabalhar mais contigo. E o Senhor, Ele dá um exemplo. O Senhor, Ele diz: olha, se vocês tiverem fé, o tamanho do grão de mostarda, vocês podem dizer a esta moreira: desraiga-te, tira suas raízes daqui e planta-te no mar, e assim ela obedecerá. Irmãos, é um exemplo tanto, né, bem assim, olhando, eu falo: mas como isso? Mas como pode isso? Você dá ordem a uma planta, a um objeto que não se move, que não, ela tem vida sim, mas ela é imóvel, ela está parada ali. E Jesus, o que eu acho interessante é o fundamento do que o Senhor, Ele fala aqui. Ele diz: se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, se vocês forem olhar o tamanho de um grão de mostarda, diz que ele é de 1 a 2 milímetros. Não é centímetros, você vai lá na régua, você olha 1 centímetro, é pequeno, mas pega esse centímetro e divide por 10, é milímetro. Então, o grão de mostarda é de 1 a 2 milímetros. É uma semente muito pequena, é uma coisa muito pouca, mas o Senhor, Ele diz: olha, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, uma fé do tamanho de 2 milímetros, é pouco, né? 2 milímetros, uma fé pequena, é suficiente para mover montanhas. É o que Jesus estava dizendo para aqueles discípulos: se vocês tiverem fé, por mais pouca que seja a fé de vocês, por mais pequena a fé de vocês que vocês tenham, é suficiente para mover montanhas.
Então não diga que a tua fé não é suficiente, porque o próprio Jesus diz: é suficiente. Se você crê na palavra, se você crê nas promessas de Deus, se você crê em tudo que está escrito aqui, por mais pequena que seja, por menor que seja a tua fé, ela é suficiente para mover montanhas, é suficiente para você viver o extraordinário de Deus, é suficiente para você viver milagres da parte do Senhor. Satanás, ele quer que você duvide da tua fé. Por isso que Satanás, ele sabe do poder da fé e ele tenta arrancar isso de dentro de você, de dentro do teu coração, dizendo: não é suficiente, tua oração não está sendo ouvida, o Senhor não está escutando a tua oração, nada vai acontecer. É por isso que ele lança tantas dúvidas, dizendo: a sua fé é pequena, você não vai alcançar. Ah, não, isso daí é só o pastor que consegue orar, é só o pastor, é só o presbítero, é só o apóstolo que está lá na televisão. Irmãos, se a tua fé é do tamanho de 2 milímetros, é o suficiente, é o que o Senhor precisa para responder a tua oração, é o que o Senhor precisa para mover os céus e a terra a teu favor. É apenas crer, é apenas acreditar, é algo tão simples. Acreditar é algo simples, não é algo complexo, não. Acreditar é algo simples, mas Ele quer que você acredite. Como nós lemos aqui em Marcos, capítulo de número 11, o Senhor, Ele passa por aquele pé de figueira, e naquele momento que Ele vai procurar figos e não acha, Ele fica bravo com aquele pé e diz: ninguém mais vai comer fruto algum de ti. Ele amaldiçoa aquele pé e vai embora. E diz que eles, voltando de Jerusalém, os discípulos olham para aquele pé de figueira e ele estava seco. Os discípulos, admirados, disseram: ó Senhor, o pé que o Senhor amaldiçoou se secou. Ninguém mais vai comer fruto deste pé mesmo, ele morreu. E o Senhor, Ele dá uma resposta clara para os discípulos: tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Se vocês tiverem fé e vocês disserem a estes montes: transportem para o meio do mar, e não duvidar no teu coração, assim acontecerá. É o que Jesus, Ele quer nos dizer. O princípio é você primeiro acreditar, expressar a sua fé por meio de atitudes e por meio de palavras, porque a fé sem obras é morta. Como você pode dizer que acredita do Senhor, mas na hora do momento da adversidade você fica todo desesperado, vai procurar gente que não deve, vai até procurar, fala o que não deve, pensa o que não deve. Então, como expressamos a nossa fé? Por meio das nossas atitudes, por meio das nossas palavras. É dessa forma que expressamos a nossa fé. Então ele diz: se você disser para este monte, um coração cheio de fé, então as suas atitudes devem ser atitudes de fé. Irmãos, atitude de fé é quando você dá um passo, assim como Pedro deu um passo pela palavra de Jesus. Jesus andando sobre as águas, Pedro, ele diz: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. E o Senhor diz: vem. Pedro acreditou e ele colocou o pé naquela água, sabendo que era água, mas quando ele colocou o pé pela fé, aquela água se tornou sólida debaixo dos pés de Pedro, virou um chão, porque isso é atitude de fé. É algo simples, é você acreditar na palavra e se mover em direção à palavra de Deus. Então o Senhor está te dando uma palavra essa noite: se mova em direção a Deus essa noite, vá para mais perto de Deus, dê passos de fé, porque a cada passo de fé o Senhor confirma os teus passos. O Senhor, Ele torna sólido o chão que está debaixo dos teus pés. Então, atitudes de fé. Nós precisamos ter atitude de fé.
Irmãos, fé é algo simples. Eu lembro até hoje que quando eu comecei a namorar com a Fernanda, a gente começou a namorar, eu falei, é com ela que eu quero me casar. Eu já disse, 1 mês de namoro, eu falei, não, é com você que eu quero me casar. Só que faltava dinheiro, né, irmão? Tinha dinheiro para nada, misericórdia. Ganhava um pouco mais do que... Não, quando eu comecei a namorar com ela, na verdade, eu estava desempregado, né? Mas eu falei, tempo certo, vamos nos casar. E quando chegou mais ou menos quase 2 anos de namoro, foi 2 anos? Não, um pouco antes de 2 anos, nós começamos a orar. E pela fé, depois da campanha de oração que havia em julho aqui, a gente marcou o nosso casamento. Ó, vai ser ano que vem, dia 27 de setembro. Foi em julho, irmãos. Irmãos, eu não tinha nada. Eu não aguentava nem pagar o meu carro direito. Eu estava pagando a parcela do meu carro, vivia endividado, não tinha dinheiro para comprar nada, o meu salário era muito pouco, mas pela fé nós decidimos, vamos nos casar. Então amém, né? E Deus vai honrar. Foi uma atitude de fé, porque eu não tinha condições. E logo depois de fazermos o acordo, decidimos o dia do casamento, 15 dias após eu fiquei desempregado. E agora? Falei, ô Senhor, eu fiz o compromisso com ela, mas eu vou manter o compromisso. Moço, fiquei 3 meses desempregado, imagina. Já não tinha muito, já não tinha nada. E agora desempregado, estava ruim, parece que piorou, né? Mas eu falei, não, vou manter o compromisso. E pela fé, irmão, pela fé, consegui emprego, Deus abriu a porta de emprego. Eu lembro que o meu salário que eu pegava era só para pagar o buffet. Eu ficava do meu pagamento R$100 para praticamente eu passar 20 dias do mês com R$100. Mas era pela fé. E eu pagava o buffet e falava, não tem dinheiro para pagar as outras coisas. Mas, irmãos, Deus foi honrando, Deus foi abençoando. Aos poucos, Deus preparou pessoas para dar tudo aquilo que a gente precisava para o casamento, para o buffet, as decorações, os móveis da casa. Deus foi abençoando, Deus foi acrescentando. E chegou no dia do casamento, irmãos, dia 27 de setembro, estava tudo pronto. E era um dinheiro que eu não tinha para investir. Eu acho que nem se eu trabalhasse 5, 10 anos com aquele salário que eu tinha, eu conseguia juntar tudo aquilo para o casamento. Mas foi passos de fé. Eu lembro que no dia do casamento, a gente ia viajar para... que a gente também ganhou a viagem. A gente ia viajar na terça-feira, mas eu não tinha dinheiro para passar. Não tinha dinheiro para lua de mel, não, irmãos. Eu vou pela fé, né? Que vai comer farinha lá, tomar um café da manhã reforçado, passar o dia inteiro queimando no sol da praia. Mas eu falei, amém. Mas Deus preparou o dinheiro na gravata do casamento. Foi o dinheiro certinho, o dinheiro contado para a viagem. Irmãos, e assim, quando eu terminei meu casamento, quando acabou o casamento lá, eu não estava devendo R$1, não estava devendo nada. Eu tinha todas as minhas mobílias em casa, tudo novo, irmãos. Isso é pela fé, isso é pela fé. Então, quando você toma passos de fé, as coisas se concretizam. Quando você profetiza, as coisas acontecem. É por isso que Jesus diz, você não pode duvidar. Você não pode duvidar, não deixe a dúvida entrar no teu coração, porque Satanás ele vai investir contra para lançar dúvida no teu coração, para lançar incredulidade. Ele vai formar ocasiões para que você duvide da palavra de Deus. Por isso que Jesus diz, não pode ter dúvida. E como vem essa dúvida? Através de reclamação, de murmuração, de você só ver as dificuldades. A dúvida também vem através de pecado, porque quando o pecado está no coração, você começa a duvidar da palavra de Deus, quando você deixa o pecado ficar no coração. A amargura faz você duvidar da promessa também.
amargura de alma, amargura de coração. Então por isso que você deve guardar o teu coração na palavra de Deus. Guarde o teu coração, não duvide das promessas de Deus, não duvide. Por isso que ele diz, se você não duvidar em teu coração. E como não duvidar no coração? Guardando a palavra de Deus no nosso coração. Diz, pode tudo estar vindo contra, mas eu acredito na promessa, eu acredito na palavra, eu acredito que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que me prometeu. E ele diz, assim acontecerá. Assim acontecerá. Processo, o tempo, não é mágica, é o processo, o tempo. As coisas vão se encaixar, as coisas vão acontecer conforme aquilo que você tem acreditado. Então, a realidade da tua vida se molda conforme aquilo que você acredita. Se você acredita que a vida é só desgraça, é só doença, é só desgraça e doença que você vai viver. Se você acredita que para ser cristão e entrar no céu tem que viver sempre na pobreza, miserável, faltando tudo, você vai viver dessa forma. Porque você vive aquilo que você acredita. Agora, se você crê que o Senhor tem reservado o melhor para a tua vida, o Senhor tem reservado o melhor para a tua família, que as bênçãos de Deus vão te seguir, que a prosperidade, que o crescimento de Deus virá sobre você, você vai viver os milagres do Senhor. Você vai viver os milagres de Deus. Então, nós precisamos acreditar. É acreditar. Por isso que ele disse, tudo aquilo que você orar, creia que já recebeu. E como nós oramos crendo que já recebemos? Através da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então, a prova de que eu já recebi aquilo que eu estou pedindo é os 2 milímetros de fé que eu tenho guardado dentro do meu coração. É a prova de que eu vou receber aquilo que eu estou pedindo. É a tua fé. A tua fé, por mais que seja pequena como um grão de mostarda, é suficiente para agradar o coração de Deus. Porque Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que você é pequeno. Mas nosso Deus, Ele é grande. Nosso Deus é poderoso para e quantas promessas Ele tem feito ao teu respeito. O Senhor é poderoso. Então creia que você já recebeu aquilo que você está pedindo. Mas não parece loucura? Não estou vendo? Não está aqui materialmente, mas qual o fundamento da fé? É a prova daquilo que não se vê, é o fundamento daquilo que não se vê, é a fé. E é a prova daquilo que você espera. A fé é suficiente. A fé é o que você precisa. É aquilo que você espera. E a prova daquilo que não se vê. É a tua fé. A tua fé é suficiente, irmãos. A tua fé é suficiente para você receber tudo aquilo que você tem pedido. E como nós cremos que já recebemos aquilo que pedimos, agradecendo ao Senhor. Em vez de você abrir a tua boca para murmurar sobre o que está faltando, agradeça a Deus. Agradeça porque Ele tem cuidado de você. Agradeça por aquilo que Ele já fez. Agradeça por aquilo que Ele fará. E agradeça por aquilo que você já recebeu por meio da fé. Agradeça. Um coração grato é um coração que está preparado para receber mais de Deus. Essa é a verdade. É um coração amargurado, um coração cheio de incredulidade, um coração cheio de reclamações, só mostra que aquela pessoa vai perder tudo aquilo que tem. Vai perder tudo o que tem. Essa é a verdade. Porque quem tiver será dado, foi o próprio Jesus disse. E aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, se você tem um coração grato, se você tem um coração de fé, abra as tuas mãos para receber
das promessas. Abra as tuas mãos para receber a bênção de Deus. Abra as tuas mãos para receber milagre, multiplicação da parte de Deus. Então, é guardar o nosso coração. Nós precisamos guardar o nosso coração. Ele diz: olha, a fé do tamanho do grão de mostarda é suficiente para você fazer coisas extraordinárias. O Senhor está ensinando para os seus discípulos algo poderoso. Ele está ensinando para os seus discípulos o princípio de se fazer algo grande para Deus, o princípio de se fazer algo grandioso por meio da fé, o princípio para alcançar as promessas de Deus, para viver o milagre, para viver multiplicação, para viver coisas sobrenaturais dessa vida. Esse é o princípio da fé. Esse é o fundamento da fé. Por mais que ela seja pequena, é suficiente. Basta apenas ter fé dentro do teu coração. E Jesus, ele prossegue dizendo, porque eu acho interessante que ele mistura aqui a parte da fé e ele cita o exemplo de um servo. Ele diz: olha, tendo o seu senhor ali, um servo, e aquele servo passa o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro lavrando a terra, o dia inteiro trabalhando para o seu senhor. Você acha que quando esse servo retornar para casa, o seu senhor vai dizer: olha, senta-te, vamos comer? Não. O senhor vai dizer para aquele servo: vai lá e faz a janta agora. Depois que fizer a janta, me serve. Depois que me servir, aí você come. Jesus diz. E você acha que esse senhor vai lá agradecer? Oh, muito obrigado porque você trabalhou o dia inteiro, porque você fez a janta e porque você me serviu. Não, não tem que agradecer coisa alguma, porque ele só fez aquilo que deveria fazer. Só fez aquilo que ele deveria fazer. Fez a sua obrigação. Não fez nada a mais do que a sua obrigação. Parece difícil, não parece? Sabe o que Jesus quer nos ensinar aqui, irmãos? É porque quando você começar a colher os frutos da fé, quando você começar a viver a abundância de Deus na tua vida, quando você começar a viver os milagres de Deus, quando Deus começar a te usar para você alcançar vidas lá fora, não deixe o orgulho entrar no teu coração. Não deixe o orgulho dizendo: olha, fui eu que fiz, olha, é porque eu fiz, é porque eu falei, é por causa da minha sabedoria. Não, irmãos, a glória não é nossa, a glória é de Deus. Tudo que você fez, você não vai, aqui na terra, é como Jesus diz, não vai ter gratificação nenhuma, porque você só fez aquilo que deveria fazer. Você não tem do que se orgulhar. Você não tem do que se orgulhar. Se Deus usou a tua vida para operar milagres, sinais e maravilhas, você não tem que se orgulhar, porque a glória pertence a Deus, o poder pertence a Deus, quem opera é Deus. Nós somos meros instrumentos na mão do Senhor. Nós somos meros servos. Você pode dizer: ah, mas eu trabalhei mais que todos. Não tem que se orgulhar. Você só fez o que deveria fazer, aquilo que foi ordenado. Então, nós percebemos aqui que pela ordem do Senhor, irmãos, é você viver o extraordinário de Deus na terra. A vontade de Deus é que você viva o sobrenatural de Deus aqui na terra. É uma ordem de Deus. Não é coisa grandiosa, não é coisa, é só alguns, não, é para todos, é todos que tiverem fé como o tamanho do grão de mostarda. Por mais que a tua fé seja pequena, o Senhor tem coisas grandes reservadas para ti, tem coisas grandes reservadas para você. Então é por meio da fé. E quando você vê as bênçãos de Deus sobre a tua vida, não se glorie, a glória pertence a Ele. Quando Deus abençoar a tua vida e você tiver milhões lá na sua conta,
Não deixe o orgulho entrar no coração, irmãos. A glória pertence a Ele. Quando Deus começar a te usar para operar sinais e maravilhas, prodígios, te dar o dom da fé, a glória pertence a Ele. Nós não temos do que nos orgulhar, porque nós só fazemos aquilo que deveríamos fazer. Nós somos servos, e servo tem que servir, porque o servo que não serve, não serve. O servo que não serve, não serve. Serve para nada. Então nós somos servos do Senhor, irmãos. Isso é ser servo, é você trabalhar para Deus. Deus, Ele quer que você use a tua fé para você granjear mais talentos. Deus quer que você use a tua fé para ganhar almas lá fora. Deus quer que você use os teus talentos para granjear amigos para o reino de Deus, para que o nome de Deus seja engrandecido. Tudo aqui que nós temos é emprestado da parte de Deus, é emprestado da parte do Senhor. E um dia Ele vai requerer das nossas mãos. O que nós fizemos com os talentos, o que nós fizemos com o nosso tempo, o que nós fizemos com a palavra que Ele nos deu, o que nós fizemos com a nossa fé, com um grão de mostarda, o Senhor vai requerer de cada um de nós. Então nós somos servos. Lembre que você é um servo, você é uma serva do Senhor. E Jesus diz, antes de partir, antes de subir ao céu, Ele diz que nós faremos coisas até maiores do que Ele fez. Deus nos dará uma capacidade tal para nós fazermos coisas até maiores do que Ele fez. Então, irmãos, todos os milagres da palavra de Deus estão disponíveis para você, estão disponíveis para mim. Basta usarmos a nossa fé, basta profetizarmos, basta termos a atitude de fé, não duvidar no nosso coração que nós vamos colher a colheita de Deus, nós vamos colher o sobrenatural, nós vamos colher as bênçãos e as promessas do Senhor. Então essa palavra simples essa noite é só para te dizer, irmãos, a tua fé pequena é suficiente. Não deixe Satanás roubar a fé dentro do teu coração. A tua fé é suficiente. Vamos ficar de pé nesse momento? Como os discípulos nós dizemos, Senhor, aumenta a nossa fé. E o Senhor aumenta a nossa fé dizendo que, mesmo nós sendo pequenos, o tamanho do grão de mostarda para Ele, Ele é capaz de operar coisas grandiosas através da nossa vida, através da tua vida, através da tua pequenez. Porque o Senhor escolhe as coisas pequenas, as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolhe as coisas vis para trazer confusão às coisas grandes. O Senhor escolheu eu e você para uma grande obra. Então, que você entregue o teu coração essa noite e que você guarde a fé, porque ela é suficiente para você viver o sobrenatural. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, poderoso e grandioso Deus, nós te glorificamos, nós te agradecemos, ó Senhor amado, Senhor, por tua palavra, a tua palavra, Senhor, de fé, a tua palavra, Senhor, meu Deus eterno, que nos fará viver a multiplicação, que nos fará viver o sobrenatural. Nós te agradecemos pelo poder da tua palavra, e por meio da tua palavra nós profetizamos que viveremos, ó Senhor, a multiplicação do Senhor nas nossas vidas, que viveremos a abundância do Senhor. Pela palavra do Senhor nós profetizamos que haverá salvação na nossa casa, haverá salvação no meio da nossa família. Senhor, meu Deus eterno, que os filhos se converterão aos pais e os pais se converterão aos filhos. Senhor, meu Deus, por meio da tua palavra nós dizemos, ó Senhor, nós profetizamos que haverá restauração, que haverá curas, que haverá milagres,
que haverá o sobrenatural de Deus acontecendo ao nosso favor, e por isso nós te agradecemos, e por isso nós te glorificamos, e por isso nós te engrandecemos e te agradecemos para todo sempre, ó Senhor. Fica conosco, e que nossa fé, ó Senhor, possa continuar firmada na tua palavra, firmada na rocha. É o que nós te pedimos e te engrandecemos para todos sempre. Amém.